Graça e paz. Eu já não sei quantas vezes nós estivemos aqui em Teresina, nesse congresso. Já faz uns dias. E o objetivo desse congresso é não somente a proclamação do Evangelho em sua plenitude, mas também o afinamento, para que nós não nos distraiamos de que o Evangelho tem duas bandas, dois lados. O lado objetivo, Cristo morreu por mim, essa parte histórica, real, da sua morte no Calvário, de sua ressurreição, e o lado subjetivo, experimental, da minha morte e ressurreição com ele. Porque o pecador sou eu. E eu é que preciso ser morto e ressuscitado em novidade de vida. Isso começou muito tempo com o Dr. Lívio, dirigindo e chamando a igreja aqui a considerar este assunto. E a pastora Buchaim também esteve aqui por algumas vezes, com essa ênfase. Eu estou escrevendo um livro sobre a salvação integral, indo lá dos patrísticos. A patrística está ali nos 3 primeiros séculos da era cristã, que essa ênfase já era dada. E a morte de Cristo não foi apenas uma morte substitutiva, mas uma morte inclusiva, onde ele morre para nos levar a morrer com ele. E eu só tenho essa mensagem. Eu não tenho nada novo. Eu tenho a novidade dessa mensagem. Porque para mim ela é cada vez mais nova. Nós começamos um trabalho com os pastores da América Latina. Começamos em 2006 no Paraguai. Depois fomos para a Bolívia, fomos para o Chile, Argentina e Uruguai. E pela graça do Senhor, batendo nessa goteira, ou nesse evangelho de uma nota só, Cristo morreu e eu morri com ele. Nós já atingimos mais de 8.000 pastores nesses congressos. E alguns, pela graça do Senhor, têm crido e pregado. Se eu não sei e eu não prego, eu não posso pregar o que eu não sei. Se eu sei e não prego, aí começa a ficar mais difícil. Porque se eu sei que Cristo morreu para me levar a morrer, e eu sei e creio e não prego, então o negócio é muito mais sério. Nós não podemos omitir aquilo que o Senhor realizou para a nossa redenção. E nós temos procurado trabalhar nesse congresso
a questão da terapia, a terapia de Deus, o tratamento de Deus, a cura de Deus, através da cruz. O ponto culminante do ministério de Jesus foi a cruz. Se você for ler o livro o Evangelho de João, você vai descobrir que o capítulo 1 até o capítulo 10, ele vai descrever os 3 anos do ministério de Jesus. Do capítulo 1 ao capítulo 10, ele vai contar da encarnação do Verbo, do encontro com João, do primeiro milagre, e assim os 7 milagres que ele realizou, 6 deles estão nos 10 primeiros capítulos. E no capítulo 11 em diante, é só uma semana. A partir do capítulo 11, onde tem a ressurreição de Lázaro. Lázaro foi ressuscitado muito pouco antes da morte de Jesus. Até a sua ressurreição, nós temos 11 capítulos. Interessante que o evangelista João chama atenção para aquilo que é mais prioritário. E Jesus disse, foi para esta hora que eu vim. Qual era a hora? Aquelas 6 horas da cruz. Porque ele tinha como objetivo desmanchar o que aconteceu no Éden e refazer a nova humanidade. Nós temos 2 cabeças federais. O primeiro Adão, o cabeça federal da raça caída. E o segundo homem, que depois que passou pela cruz, Jesus, na sua encarnação, ele entrou na raça de Adão. E lá na cruz ele se tornou o último Adão. E depois ele ressuscita como o segundo homem. Até vamos colocar esse texto aqui, Tiago. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ver do versículo 45 a 49. Não era esse o objetivo, mas o Espírito está chamando a atenção. Pois está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão. Depois do último, quem tem? Eu tenho uma fila. Cheguei ao último. Depois do último, quem é que tem mais? Não tem mais. E ele vai dizer que o primeiro não é espiritual. Essa expressão aí, dá para notar o natural aí? Dá para você pegar o natural? Olha, aí, psíquicos, está escrito lá no grego em cima. Ele é psíquicos, ele é almático. Ele é um ser de alma. Ele é natural. Depois, o espiritual, o psíquicos, se torna pneumaticos. Ele se torna espiritual. O primeiro foi formado da terra e é terreno. O segundo homem é do céu. Ele se torna segundo homem na ressurreição. Na cruz, ele é o último Adão. Na ressurreição, ele é o segundo homem. E como foi o primeiro homem, o terreno,
tais são também os demais homens terrenos. Entende que ele usa o verbo como foi o primeiro homem, porque Adão morreu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. Agora ele diz, como é o homem celestial, tais também são os celestiais. E assim como trouxemos, eu trouxe, tu trouxeste, ele trouxe, nós trouxemos. Está falando no passado. Assim como nós trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Esse texto, ele esclarece os dois cabeças. Primeiro homem, Jesus entra na raça do primeiro homem, vai para a cruz, é o último Adão, morre, ressuscita, segundo homem. Ele acaba com a raça de Adão na cruz e instaura a nova raça na ressurreição. Eu estive em Adão até 8 de agosto de 1975. Eu tinha 30 anos quando eu morri em Cristo Jesus. Por quê? Porque eu criei na palavra. E agora o justo viverá pela fé. E fé só é fé quando está baseada na palavra. Não existe fé fora da palavra. Existe crença, existe possibilidade, pensamento positivo, isso tudo existe. Fé, não. Fé é um atributo de Deus, dado como bênção, como dom aos homens, mediante Jesus Cristo, pela palavra inspirada pelo Espírito Santo. Jesus é o autor e o executivo da fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. C.S. Lewis, aquele escritor extraordinário, muita gente o conhece pelas crônicas de Nárnia, mas naquele livro, O Cristianismo Puro e Simples, ele descreve uma coisa muito maravilhosa. Ele diz assim, o sol me dá a luz para eu poder ver o sol. E a palavra de Deus me dá a fé para eu poder crer em Deus. Sem a luz do sol, eu não posso ver o sol. E sem a fé que vem pela palavra de Deus, eu não posso crer em Deus. Então, quando uma pessoa... Eu não creio. Sim, não creio mesmo. Ninguém nasceu crendo. Toda criança nasce ateia. Nasce incrédula. Nasce alienada de Deus, como nós vimos hoje no Salmo 58. Como é que faz com a criança? Leia a palavra para ela. Fale a palavra para ela. Deixa que a palavra faz o serviço. Eu li a palavra de Deus para os meus filhos na barriga da mãe. Porque um dos primeiros sentidos a perceber no ser humano é o ouvido. E é o último a acabar. Estão dizendo que depois que a pessoa morre, até 16 minutos depois ela ainda escuta. Morta. Por isso que eu gosto de falar a palavra de Deus. Porque ela tem poder. Ela tem tanto poder que ela ressuscita um morto de 4 dias. Porque quando a fonte da fé, que é Jesus, chegou na boca do sepulcro,
E ele disse: Lázaro, vem! Não teve conversa. Se ele não dissesse Lázaro, todos os defuntos que estavam ali saíam. Ele precisou dizer o nome dele. Ele só queria ressuscitar Lázaro. Você sabe que Jesus nunca teve em velório. Quando ele chegava num velório, tinha um morto, ele mandava levantar e ir embora. Porque ele é a fonte da vida e a fonte da fé. Glenn, mas eu não creio. Deixa eu ler a Bíblia com você. Vamos sentar juntos, vamos ler a Bíblia. Mas eu não creio, não tem problema. Aquele professor da universidade lá em Londrina, estávamos fazendo ginástica juntos, na academia. Ele disse: pastor, como é que faz para eu ter fé? Eu digo: como é que você faz para ficar bronzeado? Eu vou para o sol. Eu me exponho ao sol. Digo: se expõe à palavra. Nós temos um ministério lá que é gravar a Bíblia e dar para as pessoas, colocar no carro. No meu carro, eu não ouço música. Porque a música que nós temos nesse mundo hoje é um lixo. Eu não vou gastar meu ouvido com essa porcaria. Então, o que você faz? Eu chego e ponho Gênesis, depois desce para Êxodo, depois desce para aí, e vou ouvindo. E vou ouvindo. Como eu moro lá fora da cidade, eu venho para a cidade, levo uma meia hora, uma hora, eu vou ouvindo. E o que vai acontecendo? Vou tendo fé. Vou crescendo na fé. Experimenta fazer isso. Experimenta. Eu pego aqui meu telefone e vou lavar a louça. Eu lá é para terapia. Terapia é a terapia cheia de louça. Abre lá e... Por quê? Nós tínhamos uma moça que ficou 24 anos conosco. Ela estava doente, se aposentou. E, vamos lá, nós dois, os velhos, uma filha e uma neta, vou lavar a louça. Uns fazem uma coisa, outros fazem outra. Enquanto eu estou lavando louça, estou ouvindo Bíblia. Ah, mas vai ouvir a notícia. De vez em quando eu ouço notícia. Eu não vejo televisão. Desde 2017 que eu não vejo televisão. Algumas vezes, um filme, quando me indicam um filme bom, que não tenha pornografia, que não tenha briga, guerra, um filme que seja edificante, eu ouço, eu vejo. Mas não fica monótona, não. Eu estou na presença de Deus, quem é que vai ficar monótono com ele? Eu estou dando essas pegadinhas aqui agora para dizer para você: não venha com história fiada que você não tem tempo de ler a Bíblia, ou de ouvir a palavra, ou de orar, que é mentira. John Piper disse que lá na igreja dele, nos Estados Unidos, os irmãos às vezes dizem assim: eu não tenho tempo. Vai ver o WhatsApp dele, ou o Instagram. O tempo que eles gastaram vendo aquelas porcarias. Diz que quando chegar no céu, as pessoas vão perguntar, São Pedro vai dizer assim: quanto tempo você orou? Ah, não tinha tempo, eu estava trabalhando.
E deixa eu ver seu WhatsApp. E aí vai ver 4 horas, 5 horas vendo. Eu ia dizer uma porcaria aqui. Não venha com essa história, porque não existe. Agora, Senhor, cura nossa alma. Capítulo 53 de Isaías, versículos 4 a 6. Isaías 53, 4 a 6. Certamente ele tomou sobre si o que, gente? Ele tomou sobre si. A respiração está saindo aqui. Ele tomou sobre si. Ninguém colocou as enfermidades. Foi ele que tomou. Foi ele que pegou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pisaduras, nós fomos sarados. Todos nós andávamos como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aqui não foi ele quem tomou, foi o Pai quem colocou sobre ele a iniquidade de nós todos. Agora, desce um pouquinho, Tiago, para o 5. Ele diz que ele foi traspassado por nossas transgressões, no plural. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, no plural. Agora, vamos para o 6. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, não as iniquidades. Aqui está a fonte, lá atrás estão os frutos. Aqui está o caule, o tronco, que é a nossa natureza perversa, que herdamos do nosso primeiro pai, Adão. Lá são as consequências dessa natureza, as nossas iniquidades e as nossas transgressões. Mas o Senhor, ele tem como objetivo nos sarar, nos curar. Nós vivemos em uma era de profundas dores humanas, físicas, psíquicas, sociais, morais e espirituais. Agora que eu vou começar a marcar o tempo. Essas dores o ser humano está adoecido em todas as dimensões. Nós vivemos em uma era marcada pelo colapso integral das condições humanas. Dores físicas se multiplicam com o estresse.
doenças crônicas, esgotamento. As angústias psíquicas aumentam com a ansiedade, depressão e solidão. As feridas sociais se expressam na exclusão, preconceito, violência. A decadência moral se revela na culpa, no relativismo, na corrupção. O vazio espiritual cresce com o afastamento de Deus e a perda de sentido eterno. Nós vivemos uma sociedade doente. Exclusões, separações. Eu não vou citar o nome, esse está sendo gravado para não ofender, mas um moço, ele me procura lá na igreja e diz: pastor, como eu posso ser liberto de mim? Eu não sou o que eu apareço. Eu sou um homossexual. E como é que eu posso ser liberto desse sentimento? Você conhece Jesus? Eu fui educado na igreja. Eu perguntei se você conhece Jesus. Desde pequenininho eu ouço a Bíblia. Eu perguntei se você conhece Jesus. Jesus não te rejeita, Jesus te mata. Porque não tem solução para o ser humano, seja ele homossexual ou o mais perfeito, que eu tenho mais problema com os homens perfeitos do que os homens caídos sujos. Jesus salvou com muito mais facilidade uma prostituta do que um fariseu. Porque o pior pecado é aquele que se acha sem pecado. E eu tenho visto um milagre na vida daquele moço. Porque Jesus não é de tratar perifericamente. Ele vai lá no profundo, no escondido. E ali está um pai déspota que o fez odiar os homens. Eu creio no Evangelho, porque o Evangelho muda as pessoas. O ser humano criado à imagem de Deus está adoecido em todas as dimensões. Corpo, alma, espírito, e clama por restauração. E somente a cruz de Cristo pode alcançar tão profundamente todas as áreas com verdadeira cura. A cruz de Cristo não é apenas um símbolo religioso. Ela é o centro terapêutico de Deus para curar a alma ferida, restaurar a mente angustiada, libertar o corpo oprimido, redimir as relações quebradas e reconciliar o pecador com o Pai. Este é o Evangelho. John Stott, eu já hoje citei ele, já citei anteriormente, eu tenho estudado muito este homem. E é um teólogo muito sério.
Eu tive oportunidade de ouvi-lo no Brasil, antes da sua morte. Ele diz: a cruz é o centro do universo moral. Nela, Deus lida com o mal de maneira tão absoluta e radical e curadora, que qualquer que ele trate será verdadeiramente liberto. No seu livro, A Cruz de Cristo. E nós vamos aqui tentar penetrar nessas dimensões da natureza humana que vive na grande luta das dores. A dimensão física, a dor do corpo. O corpo geme. O corpo grita. E o que está por trás desse corpo? Eu gosto de olhar que Cristo carregou nossas enfermidades. Ele não é passivo. Ele sentiu dores reais. Ele foi açoitado. Ele foi ferido. Ele foi crucificado. O seu corpo foi moído. E ainda hoje, pela cruz, Deus ministra consolo e cura aos corpos enfermos. Porque ele se sensibiliza pela minha dor. Cristo lidou com o pecado em seu corpo, para que a cura não fosse apenas espiritual, mas também sinal visível do reino. Ele lidou com a dor. Ele sabe o que é dor. Ele é homem de dores e pode compadecer-se daqueles que sofrem. Deus não prometeu ausência de dor, mas nos deu um Salvador que conhece a dor e age no meio dela. Charles Spurgeon, eu citei hoje Charles Spurgeon, e o seu sofrimento físico, depois daquele desastre lá na inauguração do tabernáculo, e que morreram aquelas pessoas pisoteadas, ele passou a ter depressão, ele sofria de gota, ele tinha uma neuralgia permanente, uma depressão crônica, mas esse homem exercia uma alegria, ele executava a alegria. Ele não era passivo da dor. Ele, no meio da dor, ele manifestava alegria. E ele disse assim, num sermão que ele pregou, ele disse assim: a dor é amarga, mas tem sido a minha escola. Aprendi mais aos pés de Cristo na aflição do que nos dias de paz. A dor dói, a dor é amarga. Minha companheira querida, ela teve um herpes zoster em 2019 e ela sofre com uma neuropatia contínua, todos os dias. Não há um dia que ela não tenha dor. Já fizemos de tudo com especialistas em Londrina e em São Paulo, e ela sofre com aquela dor, mas ela tem aprendido. Vê naquela dor, ainda que seja ruim, o meio que Deus está usando para tratá-la para a glória dele mesmo. Às vezes eu queria que a dor dela passasse para mim. Em meio às dores, Spurgeon, ele pregava dizendo: a melhor coisa que tem neste mundo para um crente
é a saúde, com exceção da doença. Porque essa nos conduz para o trono da graça de Deus. Ó! A melhor coisa que tem para um crente nesse mundo é a saúde física, com exceção da doença. Porque essa nos conduz para o trono da graça de Deus. Quando eu estou com fome, eu vou à geladeira. Quando eu estou com sede, eu vou ao filtro. Quando eu estou sofrendo, eu vou ao trono. A bênção da tentação, por exemplo. Não me tire a tentação, Senhor, por misericórdia. Porque senão eu serei tentado a viver sem ti. As tentações são importantes para nós nos mantermos em comunhão com o Senhor. O Caio, de 7 anos, num congresso de meninos lá na nossa igreja, ele disse: Pastor Glênio, por que Deus, quando nos salva, não nos mata logo? Eu disse: porque você não ia crescer, igual o ladrão na cruz. Ele foi salvo, logo não cresceu. Foi para o céu sem crescer. Ele não sabe o que é santificação. Morreu e foi para o céu. Agora, se você quiser crescer, Caio, você tem que enfrentar lutas, dificuldades, sofrimentos. E eles são benditos. Não me tire essas lutas, porque sem elas eu vou ter a tendência de te esquecer. Richard Baxter disse: pior do que a falência é um homem bem-sucedido. O homem bem-sucedido, próspero, tem a tendência de se esquecer de Deus. Então, o sofrimento tem um benefício. Ele nos ajuda a crescer espiritualmente. Assim como o corpo de Cristo foi moído, Deus usa até mesmo o sofrimento físico para manifestar a sua graça e seu consolo. Eu estava entrando ali, eu dei uma cutucada no pastor Oséias, e ele já me deu um murro no peito, dizendo assim: o seu Fluminense só está no pau. Depois que foi lá para o exterior, só perde. É verdade. E isso também, sabe o que faz? Me ajuda a crescer. Porque se tivesse só ganhando, eu ia ficar, por cima. Arrogante. Tá vendo? O meu time é melhor do que o seu. Como eu estou na taca, eu fico quietinho. Eu aprendo debaixo dos grandes sofrimentos. Eu quero dizer para você que está com dores físicas, não se desespere. Veja a sua dor como uma pedagogia de Deus para a intimidade com Ele. Não fique aí murmurando, reclamando, gemendo. Olhe para esse sofrimento como um instrumento de Deus, dizendo: filho querido, eu estou com saudade de você, venha para perto de mim. Na dimensão psíquica, a cruz e a angústia da alma
Vamos ler Mateus 26, 37 e 38. E levando consigo a Pedro e aos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Quem é esse? Jesus no Getsemane. Você sabe o que significa Getsemane? Alguém sabe? Prensa de fazer azeite. Onde você pega a azeitona e prensa e tira o azeite virgem, extra virgem. Aí você prensa outra vez e tira o azeite virgem. E depois você prensa outra vez e tira o terceiro azeite. Jesus orou 3 vezes na prensa, angustiando a sua alma. E ele disse: a minha alma está profundamente angustiada, triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Mas os companheiros dele eram uns borra-bota. Foram dormir. Mas essa angústia aqui, a angústia existencial, é muitas vezes necessária para a dependência. Nós precisamos ser tratados na nossa essência. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ele suou sangue. A hematidrose é a ênfase mais profunda do sofrimento. A sudorese do sangue. A dor que ele padeceu. Jesus entrou em sofrimento emocional para redimir a humanidade. Ele estava olhando para o Glênio. O Glênio que ia nascer em 1945. E que nascia com a prepotência de querer ser Deus. E ele precisava salvar esse Glênio. O sofrimento maior de Jesus não foi físico, foi psíquico. Tem um padre que eu aprendi muito com ele. Brennan Manning. Os livros de Brennan Manning são muito preciosos. E ele diz, a cruz de Cristo, na cruz, Jesus enfrentou toda a angústia que aflige o coração humano. Ele enfrentou solidão. Ele enfrentou o abandono. Ele enfrentou a vergonha para nos trazer a paz. Esse livro, quando vocês acharem por aí, leiam. O impostor que vive em mim. Eu tenho um impostor, um falso eu, que quer ser o que não pode ser. A cruz fala ao coração ansioso: você não está só. Cristo passou pelo mesmo vale escuro e saiu vitorioso. Ô Tiago, dá para passar? Eu vou contar a história de um homem chamado William Cowper. Esse menino, com 6 anos, ficou órfão de mãe. O pai
um homem de posição do rei Jorge II da Inglaterra, um advogado. Ele queria se casar e botou o Cowper num colégio interno. Lá nesse colégio ele foi abusado. Ele só descreve o pé da pessoa que abusou. Ele tinha 11 anos quando ele teve esse fato e com 21 anos ele tentou suicídio. Com 31 ele tentou suicídio. Com 41 ele tentou suicídio. Com 51 ele tentou suicídio. Com 61 ele tentou suicídio. E antes de completar 71, com 70 anos, ele morreu. Mas ele escreveu uns dos mais belos hinos da hipnódia cristã. Ele dizia: o sofrimento da minha alma me põe diante do meu Deus e me faz beber da fonte carmesim. Dá para colocar um pouquinho desse hino, desse cântico da fonte carmesim. Vamos ver se dá para a gente ver aqui. Poemas de Will Cowper. There is a fountain filled with blood, drawn from Emmanuel, Nas veias de Emanuel, and sinners plunged beneath that flood lose all their guilty stains, lose all their guilty stains, lose all their guilty stains. as nossas culpas já foram tratadas. Sinners plunged beneath that flood lose all their guilty stains. The dying thief rejoiced to see that fountain in his day. And then may I bear while as he wash all my sins away. Ser lavado de todos os meus pecados. Wash all my sins away. Your sins, my pain, my soul, stream that flowing wounds sublime. Redeeming love has bled my deep, and shall be till I die. Then shall be till I die. Then shall be till I die. Redeeming love has bled my feet, and shall be till I die. Wash all my sins away. Wash all my sins away. Redeeming love has been my thing.
Eu não sei se tem coisa mais preciosa. Evangelho é isso, povo. Eu não tenho que ficar com o meu passado sendo remoído, porque Jesus na cruz levou tudo. Não há culpa, não há vergonha que ele não tenha tratado ali naquela cruz. Esse poeta cristão, autor de hinos, vários hinos, cada crise ele compunha um. Cada momento. E John Newton, o homem da Amazing Grace, aquele que era eu até não vou falar sobre ele mais aqui, o ajudou muito. A cruz é o lugar onde a minha alma, cansada de viver, foi convidada a descansar na certeza de que fui aceito. E não por meus sentimentos, mas pela graça, e nunca mais serei rejeitado. Não sou eu que aceito Jesus, foi Jesus que me aceitou. E ele me aceitou para nunca mais me rejeitar. Cowper ilustra que a cruz de Cristo é o lugar real para a alma aflita, onde o desespero não é o fim, mas o começo da esperança. A terceira dimensão é a dimensão social. Física, psicológica, social. Jesus morreu fora da cidade. Ele morreu excluído. Na cruz, ele destruiu as barreiras de separação entre judeus e gentios, entre homens e mulheres, entre ricos e pobres. Ele foi excluído da cidade, mas ele acolheu todos os marginais para ele. Vocês são meus. Você foi rejeitado, mas você é meu. Eu paguei um preço para que você conheça o que é de fato a vida. John Piper disse: Cristo não apenas reconciliou o homem com Deus, mas também com o próximo, criando um novo povo, a igreja. Eu quero falar baixinho para você aqui. Igreja é o povo de Deus tirado do monturo. Deus escolheu os piores. Não estou inventando, não. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículo... 1 Coríntios, capítulo 1, que é esse versículo... 24. Sobe um pouquinho mais. Sobe um pouquinho mais. Aqui, aí. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, no vosso chamado. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, no vosso chamado, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu. Eu não traduzo essa palavra coisas, porque no original não tem a palavra coisas. Aperta na palavra coisas aí, vê se aparece alguma coisa. Não tem coisa. Isso aí é tradutor. Ele escolheu as loucas do mundo. As loucas, Deus não escolhe coisas, Deus escolhe gente. Ele escolheu as pessoas loucas do mundo para envergonhar as sábias. E Deus escolheu as pessoas frágeis do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as pessoas humildes do mundo para
e as desprezadas. E agora ele vai botar, e as que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Se você é um escolhido de Deus, saiba que você não vale nada. Mas ele deu todo o preço por uma porcaria. Ele colocou o seu amor em cima de um nada, para que ninguém se vanglorie diante da presença de Deus. Isso é o oposto da cultura do mundo. Quem é você, Glênio? Eu sou o rabutalho do mundo. Mas ele me salvou e colocou a vida dele em mim para viver para a glória dele. Em Cristo nós somos acolhidos. Fazemos parte dele. Nós somos reconciliados como irmãos. A cruz cura os laços rompidos. E a igreja é o lugar da terapia para aqueles que estão sofrendo, falidos e problemáticos. Martin Luther King, ele, durante as lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos, Luther King, pastor batista, ele pregou que a cruz era a única esperança para a reconciliação entre brancos e negros. Em seu sermão, A Redenção da Alma, ele disse, a cruz é o ponto de encontro onde o ódio humano e o amor divino se enfrentam. E o amor vence. Ele foi morto, mas aquela divisão desapareceu. Ele foi perseguido, preso e por fim assassinado. Mas permaneceu firme porque cria que Cristo exclui fora da cidade. Já havia o Cristo excluído fora da cidade, já havia aberto o caminho para a inclusão de todos no corpo de Cristo. A igreja é o lugar onde tem o bagulho mais bonito que eu conheço. Gente que vem de tudo quanto é canto, para ser morto e para ser ressuscitado com Ele e se tornar um novo povo. Se eu estivesse diante de uma igreja pentecostal, eu ia dizer, amém, mas é um povo morto. Pentecostal não é esses emocionalizados, não, é aquele que crê no Pentecostes, que crê no Espírito Santo, que tem fogo, o fogo da vida de Cristo. Não é essas emoções doidas que tem por aí, não. Qual foi a primeira? A cura de quê? Do corpo, física. A segunda? Psíquica. E a terceira? Social. Você é meu irmão. Você sabe por que eu boto perfume? Se você chegar perto de mim, você vai sentir perfume. E eu perdi o olfato. O Covid, eu já estava ruim, o Covid acabou com ele. Mas eu estou no meio de irmãos. Então eu peço para minha esposa, escolhe um perfume que não seja irritante para os outros e que eu possa acolher uma pessoa que ela sinta o meu perfume como agradável. Mas eu quero mais o perfume de Cristo. Nos meus atos, na minha maneira de acolher, de abraçar, de receber como Cristo me recebe. Não é apenas agora uma libertação emocional, a cruz lida com a culpa real do pecado.
Não é uma libertação superficial, mas um juízo legal e definitivo. Ele cancela o escrito da dívida que era contra nós. Deus não nos perdoa como um gesto simbólico. O pecado foi punido em Cristo na cruz. E a cruz é justiça e amor reunidos. Ele é perfeitamente justo e perfeitamente amoroso. O pecador tem que morrer, mas eu vou dar a minha vida para ele. Se você carrega culpa por erros passados, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. John Newton, eu me referi a ele ainda há pouco, ex-traficante de escravos, ficou rico traficando escravos da África para a Inglaterra. Um navio afundou, quebrou e ele quase morreu. E ele ficou grudado numa tábua. E ali na tábua, na voragem do mar, ele teve uma experiência com o Senhor. E ele foi salvo. Mais tarde ele escreveu aquele livro Amazing Grace, a graça maravilhosa, a graça eterna. E ele usou a música dos escravos. O gemido da alma dos escravos no fundo do porão. É o choro. Essa música, ela é tocada nas notas pretas do piano. Nas black notes. A música tem 7 notas, certo? Certo? 12. A música tem 12 notas. E as notas pretas são as notas da intimidade. O número 7 fala da perfeição na terra. Leia o livro de Apocalipse, você vai encontrar até um certo ponto, 7 anjos, 7 igrejas, 7 candelabros, 7, de repente passar para 12. Quando é que passa para 12? Quando começa a falar do céu. 7 portas, 12 portas, 12 pérolas, 12, aí tudo é para 12. 12 é a perfeição do céu. E aquele cântico que fala do gemido de uma alma gritante, ele diz: a graça eterna de Jesus sim veio me libertar. A mim, o maior de todos os pecadores, me veio salvar. Sua vida foi marcada pelo arrependimento e pela consciência de perdão obtido na cruz. Só a graça pode apagar minha culpa tão imensa. E essa graça foi comprada com o sangue lá na cruz. A cruz não amenizou o pecado de Newton. Ela o confrontou e o limpou e transformou um opressor em um pastor e pregador da graça.
A primeira cura qual foi? Física. As suas dores têm remédio, porque Jesus... A segunda cura foi o quê? Psíquica. A terceira cura foi o quê? Social. A quarta cura é o quê? Moral. Antes, um explorador. Antes, um cara que comprava homens na África e vendia com preço majorado na Inglaterra, ganhando muito dinheiro. E agora é transformado num pastor que trabalhou profundamente com Wilberforce para acabar com a escravatura, que acabou chegando no Brasil por causa deles. A dimensão moral, a cruz, tira a culpa humana. Eu tenho um Salvador que tem compaixão para aquele que é o maior dos pecadores. E agora a última. A cura a cruz e a morte do eu. A cruz não apenas nos perdoa, ela nos crucifica com Cristo. O velho homem foi morto e um novo ser nasceu. Aqui está a verdadeira terapia. Não apenas tratar sintomas, mas eliminar a raiz, o ego autônomo, o ego soberbo, o ego arrogante. Você sabe quem sou eu? Eu sei, eu não vou lhe contar. Porque se eu lhe contar, você me mata. Mas eu vou lhe contar quem sou eu. Eu sou um pulha. Eu sou um mentiroso. Eu sou um egoísta. Eu sou um explorador. Eu sou um pornógrafo. Eu sou o pior dos pecadores. E Jesus Cristo olhou para mim, botou uma lupa e disse: você é meu. Mas eu vou desmanchar você lá na cruz. E depois eu vou fazer você de novo com a minha vida. Você crê nisso? Amém. Isso aqui é o Evangelho. Não é encher a igreja de gente que vem com todos os direitos. É trazer para a igreja aqueles que se acocoram e vão lavar pé de gente suja. Esse é o evangelho que sara. O velho homem foi morto. Você acredita nisso, Tiago? Você acredita que o velho homem foi morto? Mas não basta acreditar, Tiago. Você precisa crer. Acreditar é dar crédito a. Crer é dizer: isto é a verdade de Deus. O meu velho homem foi crucificado com Cristo. Aqui está a verdadeira terapia, não apenas tratar dos sintomas. O verdadeiro eu só pode emergir quando o falso eu morrer na cruz com Cristo, dizia David Brainerd em seu livro O Ser Espiritual. A cruz não é apenas onde Cristo morreu por nós, é onde nós morremos com Ele, disse Dr. Mark Lloyd Jones. A cruz não é só o seu perdão, é o seu túmulo. Aqui jaz.
Eu morri. Mas ela também é o berço. Ela é a ressurreição, porque não existe ressurreição sem morte. Dietrich Bonhoeffer, no Custo do Discipulado, um livro dele muito interessante. Ele que foi um mártir de Hitler, um teólogo alemão, ele enfrentou o nazismo e foi morto dias antes de sua libertação. Em sua obra, O Custo do Discipulado, ele escreveu assim: quando Cristo chama um homem, ele o convida a vir e morrer. Bonhoeffer sabia que seguir a Cristo significa morrer para si mesmo, morrer para a covardia, morrer para o conforto, morrer para o orgulho, morrer para a opinião dos outros. Não me interessa o que você diz a meu respeito. Eu morri para isso. Eu não vou viver pela sua opinião. Eu vou viver por aquilo que Cristo diz a meu respeito. Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Bonhoeffer viveu a verdade de Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a sua vida e morte testemunham que a cruz é o túmulo do velho eu e o berço de um novo homem. Você crê na sua morte juntamente com Cristo? Se você não crê nisso, você pode viver o que você quiser dentro da igreja. Vai ser simplesmente sem proveito. Então, o que eu apresento hoje aqui é esse hospital para a alma. Corpo, a humanidade sendo restaurada. A cruz é a clínica divina, onde nela Cristo toca nas nossas feridas físicas, acolhe nossas dores emocionais, reconcilia nossos relacionamentos rompidos, remove a nossa culpa moral e mata o velho homem e nos faz novas criaturas. Porque se alguém está em Cristo, e as coisas velhas, eis que tudo foi feito novo. A dor física é acolhida em Cristo. A angústia psíquica é removida pela cruz. A exclusão social é curada na comunhão da graça. A culpa moral é apagada pelo sangue. E o ego espiritual só encontra vida crucificado com Cristo. Vou fazer uma pergunta só. Você já se entregou à cruz de Cristo, não apenas como perdão, mas como cura? Não há ferida que a cruz não alcance. Ela é o único remédio que vai à raiz do mal. Eu posso dizer, eu estou no processo de cura em todas essas áreas, para a glória dele. Não tire os seus olhos de Cristo. Terminando Isaías 45:22. Olhai e sede quem? Vós todos os limites da terra. Por quê? Porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para quem? Olhai para quem? Olhai para quem? Agora vamos para Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e o consumador da fé. Quem é? Jesus.
o qual, em troca da alegria que lhe estava, suportou o quê? Suportou o quê? Suportou o quê? Não fazendo caso de quê? Ignomínia o quê? Vergonha. E está onde? Assentado à destra do trono de Deus. Isso é libertação. Esse é o Evangelho. Há um mês atrás morreu uma menina lá na nossa igreja. E ela tinha esquizofrenia. Faz uns 8 anos que ela frequentava a igreja. Inicialmente ela chegava e fazia um rebuliço. Ela saía, ia fumar, aí voltava, tornava a entrar, tirava as pessoas. Pastor, tem que tirar essa moça daqui. Não. Nós temos que acolher essa menina. Jesus veio para os que têm problemas. E a Anne dava um problema. Você lembra dela? Como ela era agitada? E todos os dias, todos os domingos, eu estava tirando esses aparelhos aqui, ela chegava, eu quero um abraço do meu pastor. Eu tinha que dar um esfregão nela. Grudava ela bem apertada. E dizia, Anne, Jesus ali na cruz botou você para você morrer. Para você nascer de novo pela vida de Cristo. Mas parece que não entrava. E ali fui. Aí, há uns 2 anos, ela chegou, meu pastor, eu morri. Eu digo, morreu, Anne? Morri. Eu quero ser batizado. Diz que você morreu mesmo, Anne? Morri, pastor. Aí, batizamos a Anne. 2 semanas antes dela morrer, ela teve um problema intestinal. Ela chegou para mim e disse, meu pastor, eu estou orando pela minha mãe, para ela crer também na morte com Cristo. Ele disse, continue aí. Continue. Eu vou também orar por ela. Nós vamos orar por ela. Ela disse, então ora pelo meu irmão também. E minha irmã. Eles são muito problemáticos. Eu digo, vamos orar. Eu viajei, quando eu cheguei, a Anne tinha morrido. Naquela semana, um motorista de Uber, lá da igreja, chegou e disse, pastor, olha aqui, nós temos uns folhetos, você precisa nascer de novo, que tem uma borboleta na capa. A transformação da lagarta para borboleta. Eu estava levando uma moça aqui do centro para os 5 conjuntos e eu dei o folheto para ela. E ela disse assim, minha patroinha morreu faz umas 2 semanas. E ela dizia assim, você precisa nascer de novo. E você, para nascer de novo, você precisa morrer. Tem um velhinho aqui, piauiense, aqui na igreja, que ele prega isso. E tem aqui um folheto, e ela descobriu pelo folheto. Esse velhinho só fala isso. E você sabe, a moça disse, a mãe dela, o irmão dela e a irmã dela pegaram todo o material de macumba e foram queimar depois da morte da Anne.
Agora nós estamos orando pela mãe, pela irmã e pelo irmão, para que não só queime aquilo, mas que ganhe a sua morte com Cristo e a sua ressurreição. Eu acho que a oração da Anne vai dar efeito ali uma família inteira. Porque o Evangelho é isso. É a beleza da salvação. Você e eu, nós não precisamos de religião. Nós precisamos de Cristo. É o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Queridos, vocês têm Londrina, vocês têm Teresina, vocês têm Codó, vocês têm aqui Sobral, Calcaia. Vocês são a mão, os pés, a boca de Jesus. Porque se você morreu, ele está vivo em você. Fale desse Evangelho. Anuncie esse Evangelho. Não queira fazer membro de igreja. Anuncie Cristo, que deixar que ele faz o membro. É dele, é ele que faz. Pregue o Evangelho, viva o Evangelho e seja a manifestação de Cristo. Na sua cidade, na sua casa, onde você estiver. Cristo morreu e eu morri com ele. Cristo ressuscitou e me deu a vida dele. E isso muda tudo.